canal Profissional da Reabilitação. Estamos entrando aqui para mais uma live e hoje eu vou te mostrar o segredo que não te contaram sobre a correção de hipercifose torácica. Live imperdível, tá? Hipercifose torácica, que é aquela condição, né, onde nossos alunos têm uma proeminência, né, maior na região torácica, geralmente acompanhada com uma anteriorização da cabeça. Então, não perde essa live que vai ser incrível. Deixa eu só fixar aqui. Boa noite a todos. Esperando entrar mais o pessoal aí. Boa, ó. Então, eu quis trazer esse tema aqui porque eu vejo, inclusive eu fiz uma enquete hoje, né, falando sobre hipercifose torácica. E aí coloquei, por exemplo, um exercício que as pessoas que mais se recomenda para fazer hipercifose torácica. E aí, remada, ela ganhou disparado. E era basicamente isso que eu esperava, que a remada ganhasse disparado, porque as pessoas têm essa ideia de querer e ficar buscando um exercício perfeito para corrigir alguma disfunção. Ah, esse exercício é o melhor para corrigir, esse é o melhor movimento para corrigir determinada disfunção. E eu vejo muitos profissionais ficarem perdidos nisso, ficam buscando no YouTube, buscando na internet, buscando em qualquer outro lugar um exercício para corrigir uma escoliose, um exercício sem ao menos tentar entender a biomecânica básica. O que aconteceu com aquela articulação para ela estar em hipercifose? Quais são as outras relações articulares? Como é que o quadril reagiu? Como é que a cervical reagiu? Como é que a própria torácica está reagindo àquela hipercifose? O que é que está gerando aqui? E aí, quando a gente começa a parar para pensar nisso, quando a gente começa a parar para entender isso, a gente para de procurar um exercício perfeito e começa a corrigir aquela hipercifose a partir de qualquer movimento, de qualquer exercício. E é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês vão começar a entender a hipercifose torácica, vocês vão começar a de fato saber o que é que aconteceu com aquele corpo e a partir disso a gente vai usar todo e qualquer movimento para reabilitar. A gente vai usar todo e qualquer movimento para corrigir aquela hipercifose e não buscar o exercício ou o movimento perfeito. Isso parece algo muito simples, mas é algo que vai te gerar muito mais resultado. Isso vai alavancar os seus resultados. Isso vai te gerar muito mais autoridade em relação ao teu aluno. E quando você consegue atribuir isso, quando você gera autoridade para um aluno, quando você gera valor, quando você gera resultado para ele, você começa a mudar o seu patamar e a sua visão como um profissional. Então é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. A gente vai começar a entender a biomecânica da hipercifose torácica, a gente vai começar a entender como o corpo se movimenta, né, em decorrência da hipercifose. E vamos usar todos e qualquer exercício para realizar essa correção, né? Vamos usar todo e qualquer exercício para atuar sobre essa correção. E eu tenho trazido, esse tema me veio à mente, né? Eu trouxe esse tema aqui porque ultimamente eu recebi um aluno, né, que tinha hipercifose e isso incomodava muito ele. Gerava algumas dores na própria torácica e ele sempre ficava, ele me disse, eu faço esses exercícios aqui, eu faço, e ele tinha uma lista de vários exercícios corretivos que ele fazia para melhorar essa hipercifose, exercícios de mobilidade que ele procurou na internet, que vários profissionais ficavam dando aqueles plano pronto, né, de hipercifose torácica, e aí ele fazia 5, 6, 8 exercícios daquele e não evoluía, ele não melhorava, inclusive a dor dele estava piorando. E aí foi quando eu entendi, quando eu percebi que aquilo não era um caso isolado, sabe? E
muitas vezes os próprios profissionais geravam essas discussões, geravam o que ele estava fazendo de errado, que era procurar o exercício perfeito, procurar um movimento perfeito. Muitos profissionais tentam fazer isso com seus alunos. E aí ele fica muitas vezes gerando mais disfunção ainda. Ele acaba gerando mais sobrecarga em uma outra estrutura, porque ele fica focando em apenas um corretivo, em um movimento. E aí o que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, se eu tenho o que aconteceu na condição dele, né? Se eu tenho uma hipercifose torácica, é lógico a gente pensar que quando eu faço uma remada, né, eu tenho uma adução da escápula, eu tenho uma extensão torácica, e isso pode contribuir para a torácica. Perfeito, ótimo entendimento. Porém, imagina um aluno, dentro da sua prescrição, passar vários meses só fazendo remada. Só fazendo movimentos que contribuam para essa extensão torácica e para essa adução escapular, para melhorar essa hipercifose torácica. O que é que vai acontecer? Um desalinhamento das estruturas. Ele vai ficar com a cadeia posterior muito mais forte, muito mais ativada do que a cadeia anterior. Isso gera problemas. Isso vai gerar mais disfunção. Pode ser que ele até corrija aquela hipercifose torácica, mas ele vai corrigir de uma maneira inadequada, tá? E aí, eu quero trazer uma visão para vocês. Como é que a gente pode corrigir uma hipercifose torácica com um movimento de supino? Corrigir uma hipercifose torácica fazendo um afundo ou um próprio agachamento, fazendo um deadlift. Então, isso vai mudar a tua percepção de correção de qualquer disfunção. E isso vai acelerar muito mais os seus resultados. Porque ao invés de tu procurar 2, 3 exercícios para corrigir uma determinada disfunção, tu vai usar todo o teu treinamento para isso. E vai gerar hipertrofia, vai gerar equilíbrio entre as estruturas, vai fazer ele empurrar para frente, puxar para trás, na mesma quantidade de vezes, né, a mesma quantidade de exercícios, sem criar um descontrole, um desbalanceio da musculatura. Então, a gente vai aprender a como olhar para uma hipercifose empurrando, né, fazendo exercícios de desenvolvimento, de supino, de remada, e o próprio agachamento a fundo, usando o exercício de dominância de joelho e dominância de quadril. E aí, imagina agora, tu tinha vamos lá, 3 exercícios para corrigir hipercifose, e o teu aluno fazia todo dia aquela mobilidade, né? E depois ele ia e fazia 6 a 8 exercícios do treinamento que você passou para ele de força. E a gente tem lá, ó, eu tenho 8 exercícios, contra 3 a gente tem 11. É menos de 30% dos exercícios pensando em corrigir uma determinada disfunção. E agora, tu passa os teus 11 exercícios focados ou direcionados para melhorar e corrigir aquela hipercifose. Olha o quanto tu vai potencializar teu resultado. E quando tu potencializa teu resultado, tu entrega um resultado mais rápido, diferente, você começa a se tornar um personal diferente, a se tornar um profissional diferente. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês, como a gente pode reabilitar, como é que a gente pode corrigir disfunções posturais e a própria hipercifose torácica com todos os movimentos, tá? Então, vou me afastar aqui, já vou ficando em pé para a gente conversar melhor. Eu vou simular um aluno aqui com hipercifose, né? Quando o aluno tem hipercifose, geralmente ele tem uma anteriorização da cabeça. E aí eu sempre convido a gente a não só olhar para o local, para o problema, e olhar para o contexto como um todo. Geralmente, quando alguém tem uma hipercifose torácica, ele tem uma retroversão pélvica. Então, ó, vocês podem até testar em casa, fazer em casa. Eu vou jogar o meu quadril para trás. Quando eu forço o meu quadril para trás, olha o que acontece com a minha torácica. Automaticamente eu aumento essa cifose. Então, disfunções de quadril, né, que mantenham o meu quadril uma retroversão pélvica, pode também gerar uma hipercifose torácica. E aí a gente fica a todo momento tentando melhorar essa cifose, gerando aqueles exercícios de mobilidade no banquinho, né, e esquece de olhar para uma estrutura básica que seria o quadril,
que está tão próxima da torácica. E aí, vamos começar a pensar quais estruturas podem travar o meu quadril em retroversão, né? Quais estruturas podem gerar essa retroversão? Simples, encurtamento ou hiperatividade dos isquiotibiais, que vai, quando hiperativos, eles vão trazer o meu quadril para trás, né? Vão trazer o meu quadril em retroversão. E aí, muitas vezes, de maneira simples, uma correção para essa hipercifose seria um reposicionamento desse quadril que está sendo causado por uma hiperatividade dos isquiotibiais. E uma liberação miofascial, um alongamento sobre essas estruturas já iria contribuir e muito para reduzir essa hipercifose. Enquanto tem lá gente tentando jogando a torácica em extensão, e muitas vezes, e não é nem o pior, é que eles fazem um movimento para corrigir algo e geram disfunção em outro, né? Vai corrigindo uma hipercifose e gerando uma hiperlordose, né? E muitas vezes, se eu faço essa posição, é um alongamento que eu vejo muito, né? As pessoas fazendo para hipercifose, jogando lá no gato, deixando o quadril, a lombar em uma posição ruim, né? Então, além de corrigir estar direcionado para corrigir uma disfunção, eu estou gerando uma outra disfunção. Então é esse entendimento que eu quero trazer para vocês, né, de como a gente pode corrigir e pensar de maneira diferente para gerar resultados diferentes. Que eu vejo muitos profissionais bitolados e atacando o problema, só visando o problema e esquecendo de investigar qual é a causa daquilo. Quando você investiga a causa, agora, olha a visão, olha a imagem de profissional que você vai passar. Essa tua hipercifose aqui, ela está sendo causada por uma retroversão pélvica do teu quadril, causado por uma hiperatividade dessa cadeia posterior. E aí, a gente, em vez de ficar atacando só a torácica, a gente vai começar a passar alongamento, a gente vai começar a diminuir a tensão dessa musculatura para resolver tua hipercifose. Se fosse um cliente, eu ia olhar, caramba, ele sabe o que está falando. Ele, de fato, achou a causa do meu problema. Ele sabe o que está fazendo. E aí, eu como cliente, não vou muitas vezes... Eu já fui para 2, 3 profissionais, ficava todo mundo fazendo os mesmos exercícios, as mesmas coisas. E aí, quando eu sei do cliente desse profissional, ele chega para mim e diz, quanto eu tô... minha hora aula é tanto. E muitas vezes é muito mais caro do que os outros profissionais cobram. Ou muitas vezes o dobro do que o outro profissional cobra. Mas para ele, aquele valor vai valer a pena. Aquele custo pode valer a pena. Por quê? Porque ele está atribuindo valor ao seu trabalho. Ele viu que o teu trabalho é diferente, que você está preocupado em gerar uma correção postural para ele, uma melhora postural, e não simplesmente... E também investigando qual é a causa daquele problema, qual é a causa daquela disfunção, tá? E aí, eu vou trazer para vocês, como eu falei, né? A gente vai parar de procurar o exercício perfeito e colocar todos os exercícios capazes para corrigir uma hipercifose. E aí, antes da gente entrar nisso, eu quero exemplificar para vocês como deveria ser uma sessão, né? A gente, pensando aqui a nível de ombro, a gente tem os movimentos de empurrar na horizontal e empurrar na vertical. De puxar na horizontal e de puxar na vertical. Puxar para baixo, tá? São os 4 movimentos que a gente consegue fazer com o nosso ombro. E aí, todos esses 4 movimentos precisam estar em equilíbrio. E o que aconteceu, o que eu vi quando eu contei para vocês, que eu recebi um aluno que estava fazendo muito movimento e ele fazia vários movimentos de mobilidade, tudo sobrecarregando essa remada, sobrecarregando esse puxar. E ele não tinha nenhum movimento de empurrar, que para ele, esse movimento de empurrar, ele tinha visto na internet que era ruim, porque aumentava a hipercifose torácica dele. Só que ao fazer isso, por muitas vezes ele ia sobrecarregando as estruturas escapulares, né? Ia gerando muito mais força em uma cadeia e menos força em uma outra cadeia.
criando ainda mais desequilíbrio. Então ele estava tentando corrigir uma coisa e gerando uma outra disfunção. É basicamente o que a gente faz quando toma um medicamento, né? A gente sente dor, a gente não busca a origem daquela dor, toma um medicamento e muitas vezes, por exemplo, o Tylenol, que é muito conhecido, né? A gente tem um efeito sobre a dor, mas ele gera sobrecarga no fígado. Então, a gente tem que... É como se eu estivesse tentando enxugar, mascarar uma disfunção, criando uma outra disfunção. É isso que a indústria medicamentosa faz, basicamente. Então, primeiro, o que a gente tem que pensar é que a gente precisa equilibrar esses movimentos. Se eu faço 2 movimentos de puxar, eu tenho que fazer 2 movimentos de empurrar. Se eu faço 2 movimentos de puxar na vertical, eu preciso fazer 2 movimentos de empurrar na vertical. Tá, Igor? E aí, como é que se eu tenho uma torácica presa lá em flexão e eu vou fazer um movimento que gera mais flexão para ela, como é que eu posso corrigir? E aí é que entra o diferencial do profissional. Aí é que entra o seu entendimento e a sua visão diferenciada do corpo humano, né? Começando a criar valor ao que você faz. E aí agora, imagina que eu estou com um cabo aqui, com um elástico, e vou empurrar, né? Como a gente falou, ela está gerando flexão. Eu posso simplesmente começar a variar a altura disso. E aí, ó, ao invés de só empurrar para frente, ou na minha direção, na altura do meu ombro, eu posso empurrar para baixo. Opa! Mas para baixo gera mais flexão ainda torácica. Então é ruim. Agora, olha que mágico quando eu empurro para cima. Quando eu empurro para cima, eu gero uma extensão torácica maior. Então, ao invés de parar de fazer esse movimento, eu posso gerar uma outra direção para ele. E agora, ó, os movimentos de empurrar para ele, eu ia colocar um movimento de remada, porque sim, ele é muito bom, ele iria ajudar. Ao mesmo tempo, ia colocar um movimento de empurrar para cima. Só que, outro diferencial, uma outra visão que eu quero trazer para vocês. Variei a direção, né? Variei a direção. E agora, olha, ó, provavelmente isso acontece muito comigo, o senhor não vai perguntar. Por que eu estou empurrando para cima? Que exercício diferente é esse? E aí, olha só, eu agora sou... Aqui está o Igor personal e aqui está o Igor cliente. E aí o cliente está perguntando, por que eu estou fazendo esse exercício para cima? E Igor personal está dizendo, porque quando você joga para cima, você vai criar uma extensão torácica. E essa extensão torácica vai contribuir para a gente melhorar essa hipercifose e você parar de sentir dor. Olha o quanto de valor você está atribuindo ao seu trabalho no simples movimento. E aí, é algo simples mesmo, gente. Cobrar mais caro, você cobrar mais caro, você oferecer um serviço diferenciado, tá no detalhe. Porque tem muita gente fazendo um trabalho muito bom hoje. E é difícil você se diferenciar. E você se diferenciar está no detalhe. E muitas vezes um simples exercício, uma simples variação e o entendimento daquele aluno do detalhe que você gerou para ele, muda tudo. Né? Porque muitas vezes a gente gosta de um restaurante e não gosta de outro. Um detalhe de simplesmente... porque ofereceu, a comida chegou mais rápido, ou porque você foi melhor atendido, ou porque a decoração era melhor. É o detalhe que vai fazer você voltar, é o detalhe que vai fazer você atribuir valor àquilo. E aí, agora vamos começar. A gente já colocou um de empurrar horizontal, já fez uma variação necessária para ela. A gente também já colocou os exercícios de remada, tá? E aí vamos reequilibrar para os exercícios de empurrar vertical. E aí, toda vez que eu jogo a mão para cima, eu já levo uma extensão da torácica, tá? Então, o empurrar vertical por si só é um bom movimento para hipercifose, porque ele inverte o movimento, certo? Ele já consegue inverter esse movimento. Porém, o que é que eu vejo muito? Todo mundo faz um movimento de empurrar vertical e deixa a hiperlordose lombar acontecer. Hiperlordose lombar virou algo super tranquilo. Ninguém tem problema por ter uma hiperlordose.
Gente, ao mesmo tempo que uma disfunção da lombar, né? Quando a gente tem uma lombar mais para dentro, né? Uma lombar mais cifótica, comprimindo discos, a hiperlordose lombar também vai fazer isso. E aí, toda vez que você for empurrar a vertical, que você for fazer o movimento, a gente tem que ter esse controle da lombar. E muitas vezes, quando eu peço para alguns alunos que já vêm treinados, que já vêm viciados de academia, eles não conseguem manter. E para fazer isso, eu preciso reduzir a carga. Eu preciso reduzir muito essa carga para gerar esse controle e ele parar de compensar. E muitas vezes desassociar esse movimento de lombar e da torácica. E um outro movimento que também iria ajudar muito para cifose torácica, né? Toda vez que a gente rema, que a gente faz uma puxada, a gente joga essa torácica em extensão e acaba contribuindo. Então, sempre que forem, e é isso que eu quero trazer para vocês, imagina agora que você fez 2 treinos de empurrar, 2 treinos de empurrar horizontal, 2 de empurrar vertical. Sempre com alterações que pensem e que façam sentido para corrigir aquela alteração. E aí, como eu disse a vocês, ao invés de vocês procurarem, vamos fazer 2, 3 exercícios aqui para gerar mobilidade, para melhorar essa hipercifose torácica, e aí você fez aqueles 3 exercícios e seguiu o seu treinamento sem corrigir, sem pensar em nenhuma adaptação para aquilo, como por exemplo mudar a altura do empurrar, né? Você perdeu a oportunidade de gerar muito mais resultado. E aí eu tenho um aluno aqui que está fazendo 3 exercícios para corrigir uma determinada disfunção, enquanto eu estou com outro aluno que eu criei toda uma atmosfera, todos os movimentos voltados para corrigir essa hipercifose torácica. E aí, quem vai ter mais resultado? Um aluno que faz 3 exercícios por dia ou outro que faz 10? Né? Então, os resultados vão aparecer de maneira muito mais rápida. Eu vou começar, quando ele vê que o trabalho que eu estou fazendo gera mais resultado para ele, eu vou começar a atribuir mais valor ao meu trabalho, vou começar a atribuir, a passar uma imagem de autoridade, de referência no que eu faço, simplesmente porque eu dei atenção aos detalhes. Então, dê atenção aos detalhes, isso faz total diferença no seu trabalho como personal, né? Como profissional que reabilita. E quando você... E não é simplesmente só dar atenção, é passar essa informação, passar essa ideia de que você está dando atenção para aquele detalhe, que o detalhe vai fazer a diferença, tá? Não, mas claro que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter entendimento também. E aí, ok, falamos dos movimentos de empurrar, de puxar, vamos pensar agora nos movimentos de perna, tá? Aí os de perna, né, os de membro inferior, eu sempre divido em dominância de joelho, que são os exercícios de afundo, de agachamento, e os de dominância de quadril, que são os quando a gente usa o quadril, tá? Boa! Quando a gente pensa em dominância de quadril, a gente também está gerando uma extensão torácica, ok? Então, já seria um bom movimento já pensando em correção de uma hipercifose torácica, tá? Porém, assim como a gente falou do empurrar vertical, olha o que eu vejo muitos profissionais deixarem acontecer. Uma hiperlordose lombar. E quando eu corrijo uma disfunção aqui torácica, eu vou criando outra disfunção na lombar. E aí o aluno, a minha cifose melhorou muito, mas a minha lombar tá caída, né? Então a gente acaba corrigindo uma coisa, criando uma outra disfunção. Então, toda vez que a gente for gerar um movimento, fazer um movimento de dominância de quadril, temos que buscar a neutralidade dessa coluna lombar. Tá? Sempre. E aí, outros movimentos, outras coisas que a gente pode gerar e aumentar ainda, contribuir ainda mais para essa hipercifose torácica, quais são? Eu posso descer aqui com um peso, toda vez que chegar lá, fazer uma rimada. Posso já começar a atribuir valor a isso, né? Ou, por exemplo, toda vez que eu descer com o braço elevado. Porque quando eu elevo o braço, eu aumento a extensão torácica. E todas essas são variações que eu posso
ainda mais, gerar ainda mais resultado para o trabalho que eu estou fazendo, tá? E aí vamos pensar, a gente viu agora quadril, vamos pensar nos exercícios de dominância de joelhos, os agachamentos, como é que a gente pode fazer um trabalho diferente, fazer um trabalho pensando em hipercifose torácica. Uma coisa, primeiro, que a gente não pode fazer, deixar o peso, ó, aqui na frente. Isso é muito ruim. Isso vai gerar carga nos ombros para eles descerem, ainda mais quando eles fazem isso. A gente gera uma flexão da nossa coluna torácica e isso não ajuda. E aí talvez, já colocar o peso aqui, ó, faz o meu aluno ter que abrir o peito. Quando ele abre o peito, eu já gero uma flexão dessa torácica, tá? E aí, um detalhe, onde colocar o peso. E aí se o aluno perguntar, eu coloco o peso aqui ou aqui, você fala, tanto faz. Agora, olha um outro profissional, um profissional que tem uma visão diferente. Eu vou colocar o peso aqui no ombro ou embaixo, professor? Não, vai colocar no ombro, porque quando você coloca no ombro, você gera uma extensão torácica e essa extensão torácica vai contribuir para a tua hipercifose. Não, e enquanto eu estiver aqui, ó, a gente vai piorar essa hipercifose. Então coloca sempre no ombro. Ah, professor, tá bom, obrigado. É o detalhe. Ele vai ver valor em você, ele vai ver que você entende, que você tem um trabalho diferente. Quando você faz isso, você gera uma percepção de autoridade, de sabe o que está fazendo, sabe que tem um trabalho diferente ali. Então, pense no detalhe, sempre. E aqui, o que é uma outra alteração que a gente pode fazer? Toda vez que ele descer, que ele vai estar com a mão no ombro, ele desceu, né? Eu já estou com a mão sobre o ombro, já corrigindo aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer é ainda mais, ó, toda vez que ele subir, ele jogar esse braço para trás, fazendo o swing, ou também um overhead lá, já sustentado. Isso acaba ajudando e contribuindo para corrigir essa hipercifose torácica. E agora, vocês perceberam que eu criei uma dinâmica de todo o meu treino estar voltado para uma correção e não simplesmente só 1, 2 ou 3 exercícios no início do treinamento, tá? E outra coisa que eu quero que vocês falem também, parem de olhar só para a torácica e procure e investigue quais são os outros fatores que estão gerando aquela disfunção, como o encurtamento de isquiotibiais, gerando uma retroversão pélvica, um encurtamento da musculatura da cervical, que pode estar anteriorizando essa cabeça, tá? E também buscar fatores externos associados ao próprio trabalho dele. Ó, como é que você se posiciona, como é que você senta. E aí, talvez ajudar, interferir no dia a dia dele, porque ele passa 8 dias sentado no computador. Quais são as alterações que a gente pode fazer? Ó, quando você for sentar agora, lá na sua cadeira, tu vai colocar uma almofadinha aqui atrás, tá? Para ajudar essa extensão torácica, para ajudar a abrir mais esse movimento e parar de ficar assim, gerando e contribuindo para essa hipercifose. Então você vai começando a criar, e mais uma vez, a dar atenção nos detalhes, a dar atenção em que os outros profissionais não dão, e quando você faz isso, o resultado começa a vir de maneira muito mais rápida. Ele vai começar a atribuir valor a você. E aí, aí é a sua oportunidade de começar a cobrar mais caro, de começar a cobrar acima da média. E isso aconteceu muito comigo, né? Assim que eu me formei, eu não tinha percepção, não tinha ideia de quanto eu poderia cobrar. E a primeira coisa que eu fiz foi, a média, na época que eu me formei lá em 2014, a média de um profissional, de um personal, era de 30 a 40 reais e alguns chegavam a 50. Eu disse, poxa, eu tive uma boa formação, me formei muito bem, eu acho que 50 é um bom valor, vou estar bem feliz cobrando 50, enquanto outros estavam cobrando abaixo de 50, então eu estava me sentindo bem feliz e bem tranquilo com o que eu cobrava, logo acima da minha formação. E aí eu fui começando a perceber que eu levava tempo para me deslocar, gastava 10, 15 reais de gasolina só para me deslocar para aquele aluno, e eu estava ganhando 35 reais na minha hora aula. Caramba, eu estudei muito, fiz vários cursos,
comecei a atribuir o quanto eu estava gastando de curso, o quanto eu estava gastando e o quanto minha hora-aula valia, e as contas não estavam batendo. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu precisava aumentar aquele valor. Aumentar e ir um pouco além daquela hora da aula, da hora-aula dos personagens. Porque muitas vezes as pessoas criam um contexto diferente, eles já estão dentro da academia, né? E para ele aqueles R$50 está bem pago. Muitas vezes os profissionais eles não investem em curso, não fazem. Eu estava fazendo muito curso, estava fazendo um trabalho diferente. Então eu não poderia cobrar a mesma coisa que eles cobravam, né? E eu fui, não, se a média é essa, eu preciso cobrar um pouco além da média, né? E na verdade, quando eu fui me ancorar pela média, eu percebi que na verdade eu não poderia fazer isso, porque eu tinha um trabalho diferente, eu tinha um investimento na minha profissão, no meu contexto profissional muito diferente da média. Então eu não poderia cobrar o mesmo valor que eles. Então é ir para a ponta do lápis, começar a perceber o quanto você tem de gasto, o quanto você quer investir, o quanto você quer alcançar na sua vida, para você começar a cobrar valores mais altos. Só que aí tem um problema. Tem um bocado de profissional cobrando um determinado valor, cobrando aquela média de preço, e aí vem você cobrando 20, 30 reais a mais numa hora aula. 40 ou muitas vezes o dobro. Como é que você vai fechar um personal? Como é que você vai fechar um cliente assim? Atribuindo valor ao seu trabalho. Mostrando que você se preocupa com o detalhe. Mostrando os seus resultados, que você tem resultados diferentes. Postando esses resultados, né? Criando um portfólio desses resultados. Isso sim é o que vai fazer você ter valor. Isso é o que vai atribuir valor ao seu trabalho. E aí você vai conseguir cobrar mais caro, cobrar acima da média. E muitas vezes cobrar o dobro da média, tá? E eu gosto... É um exemplo que muitos usam, né? Mas é um exemplo que é um exemplo clássico, que é comparar o iPhone com o Android. Por que a gente paga? Porque tem pessoas que pagam mais caro no iPhone em relação ao Android. Muitas vezes, um celular da iPhone e um top de linha da Samsung, eles são muito equivalentes a nível de software, né? de chip, de memória, eles são muito equivalentes. Mas por que o iPhone consegue cobrar o dobro da Samsung e as pessoas ainda compram? Se a gente for atribuir valor, se a gente parar para pensar aí ele não vale o dobro. Ele pode ser até melhor, tem uma câmera até melhor, mas ele perde em outro sentido, perde em outra coisa. Mas por que eles cobram o dobro? Porque a Apple conseguiu associar valor. Eles criaram um valor ao equipamento deles, né? Quando a gente compra um iPhone, a gente não só compra porque é um sistema melhor, mas a gente compra o status, a gente compra a autoridade. Então seja aquele profissional que as pessoas, eu vou treinar com ele, porque ele é o que gera resultado, porque eu treino com o Igor, eu treino com aquele personal. Atribui valor ao seu trabalho. Gere valor. É possível sim cobrar o dobro. É possível cobrar na média. Eu já consegui fazer isso, tá? Mas vocês precisam atribuir valor ao seu trabalho. E aí, as pessoas só veem valor no trabalho quando você se preocupa com detalhe, quando você gera resultado, quando você cria uma imagem de referência, né? Quando você cria aí uma imagem de autoridade do que sabe que está fazendo. E saber a imagem de referência, a imagem de autoridade é o detalhe. Como é que eu sei que eu fui para aquele médico e aquele médico é melhor que o outro médico? E aí a gente julga um médico, a qualidade de um médico, se ele fala com a gente ou não. Se o médico para conversar, para te ouvir um pouco, 5, 10 minutos a mais que o outro, ele é um médico maravilhoso, enquanto o outro é um médico ruim porque ele nem olhou na minha cara. Seja esse profissional que para ouvir, que se atente ao detalhe, né? Como eu disse a vocês, atribuir valor, ser melhor ou não, cobrar mais caro ou não, é o detalhe, é o resultado. Então, pensem sempre nisso. Atribuam valor, né? E aí, quando você começa a gerar resultado,
os seus alunos, e aí foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a cobrar os R$ 50 lá em 2014, 2015, quando eu me formei, e eu fui pra conta do papel, que as contas não fechavam, não é possível, não estou conseguindo, isso aqui não bate, né? E fui falar com os meus alunos, eu vou precisar fazer um reajuste e tal, e ninguém reclamou. Por quê? E aí eu comecei a pensar, depois, hoje, com a visão que eu tenho hoje, as pessoas não reclamavam porque elas estavam tendo resultados, porque elas viam o valor no que estavam fazendo. E hoje, graças a Deus, eu cheguei no nível de um aluno chegar para mim e perguntar, Igor, você não vai reajustar esse ano, não? Gente, isso para mim mudou tudo. Né? Quando um aluno chega para você e pede reajuste e pergunta se você não vai reajustar, é porque ele está vindo muito valor no que você faz. Ele não está simplesmente pagando porque está achando caro. Né? Ele não está pagando, ele está achando barato o que você faz. E eu estou cobrando o dobro o pessoal cobra. Eu estou cobrando o dobro da média e o cara chega para mim e pergunta se você não vai reajustar, não. Tem algo diferente, então quando eu gero o resultado, quando eu mostro para ele, isso aqui é o detalhe, gente. Então se preocupem com o detalhe, que aí você vai começar a construir uma imagem de referência, uma imagem de autoridade no que você faz. E isso é o segredo para você mudar tudo na profissão do personal. Então, me despeço aqui. Boa noite a todos. A gente se encontra quarta-feira em mais uma live. Um abraço para todo mundo. Tchau!